Fala pessoal, tudo bem? De novo aí, mais um bate-papo que a gente vai ter para agregar conhecimento, para trocar experiência. Eu acho que vai ser fantástico. A gente fez uma live esses dias, eu e o Thiago, e foi muito legal que a gente conseguiu compartilhar muita coisa. O Thiago é um cara que está em contato com o mercado o tempo inteiro, é a maior escola de vendas do Brasil, requisitados para dar palestras em empresas, diferentes tipos de empresa, né? E tem um trabalho muito legal nesse momento de crise aí com as lives dele, eu tenho acompanhado pessoalmente, e estão muito boas, o conteúdo está muito bom, e eu tenho certeza que ele vai poder compartilhar muito, porque ele é um cara que está transitando em tudo isso, né? Ele está transitando tanto com os clientes, quanto com esses especialistas, está fazendo essas pontes, vai conseguir trazer muitos hacks para a gente aí, para a gente debater juntos. Tiago, se tu puder te apresentar um pouquinho, falar um pouquinho mais profundamente, eu posso ter passado batido, provavelmente passei batido um pouquinho mais detalhado, fica à vontade e depois vamos partir já para a REC para ajudar o pessoal. Maravilha, até obrigado pelo convite, obrigado por ter aceito lá meu convite também lá na live, né? Prazerzaço. Oi? Foi um prazerzaço. Foi muito legal, realmente, né? O pessoal sai fritando, até hoje o pessoal mandando, cadê a live do Theo, tal. Então foi muito legal, a gente discutiu. E também agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, pô, com a equipe toda aí, todo mundo engajado nesse evento, é só gente boa também, eu fico muito feliz com isso. Bom, para quem não me conhece, eu trabalho com treinamento na área comercial, eu trabalhei quase 15 anos como vendedor, passei desde promotor de supermercado até gerente comercial, trabalhei com gerente de marketing, tenho uma base de formação em marketing, e outra na parte comercial também. Eu tenho duas empresas, três empresas na verdade, uma na área de investimento, mas é uma empresa pessoal, a outra é o IEV, que é uma rede de escolas de vendas, e a OSV Treinamentos, que é o Orgulho de Ser Vendedor, que é o nome da nossa empresa e é o nome da nossa comunidade. Aquela comunidade que a gente criou já há uns 4 anos, e agora a gente tem ela no Telegram também, que é a comunidade Orgulho de Ser Vendedor, que é profissionalizar e levar orgulho, né, para essa profissão, que é a profissão que mais tem no Brasil. Então, esse é o nosso movimento, e hoje a gente tem aí o nosso canal no YouTube, né, o maior canal de técnica de vendas, tem 250 mil inscritos no canal, lá, né, são quase 9 milhões de visualizações no canal também, e tem o Instagram, que a gente também tem uma atividade bem forte para lá, a gente viaja o Brasil inteiro e atende desde agronegócio, varejo, indústrias, né, empresas de SaaS, então, assim, todas as áreas a gente transita e está conhecendo um pouco, e também passando por esse grande desafio aqui, não só com os clientes, mas também como eu tenho empresas, a gente vivencia também esse desafio. Fantástico, fantástico. Uma das coisas que eu acho que vocês estão com uma campanha que fala muito sobre fazer o dobro nesse momento, né? E a gente corrobora muito com isso e a gente faz isso muito aqui na Exact. Então, uma das coisas que a gente tem feito é essa parte de motivação do time de venda e motivação do time de prospecção. Por quê? Para que eles possam engajar nisso tudo e fazer o dobro. Eu até postei no LinkedIn esses dias sobre a importância de ser muito transparente com o teu time para que ele venha contigo, para que consiga engajar. O que você tem visto nesse sentido? Como é que você tem conseguido fazer e você tem visto que o pessoal tem conseguido fazer isso que você está propondo, que é fazer o dobro, que é muito importante que a gente consiga motivar, né? O que você tem visto de técnica, o que você usa aí? Se puder compartilhar, vai ser legal. Peço desculpa, pessoal, às vezes se tiver ou meu filho passa gritando aqui do lado, tem um filho de 3 anos, ou um cachorro lá, porque tem cachorro tudo em volta aqui. A gente está em casa, né? Não estou indo para o meu escritório para evitar esse movimento, mas enfim. Então peço desculpa, mas o conteúdo vai valer a pena caso aconteça isso aí. Ô, Theo, a gente vem fazendo aqui, realmente a gente criou essa campanha aqui dentro da empresa, que é o dobro, né? Não só o dobro de trabalho, mas a questão mais o dobro do foco. Você vê que a gente selecionou 3, 4 projetos, porque tem pessoal, mas você acha que trabalhar o dobro? Não, acho que trabalhar o dobro não, assim como prospectar o dobro também não vai garantir. Aliás, é bem provável, né, que o dobro de alguma atividade possa se perder. O mais importante é a questão do foco. Então a gente aqui acabou focando na parte de infoprodutos e principalmente, né, a gente conseguiu colocar dentro de uma realidade que eu falo. O seu produto hoje, na escala, na pirâmide de necessidade, onde é o teu produto hoje? A gente consegue deixar nosso produto álcool gel, que é o que eu falo, né, que é hoje produto de base lá? Porra, não consigo. Será que eu consigo adaptar de alguma maneira? Então a gente começou a repensar isso para venda. Mas o mais importante legal, venda eu não consigo adaptar muita coisa, a gente consegue fazer os cursos online, beleza, pau. Mas ao outro lado, o hiperfoco, né? Na psicologia tem o hiperfoco, né? Que muitos empresários, atletas de alta performance têm isso, que mesmo no meio do caos, você consegue focar em algo e o caos, o que está em torno, não te deforma. Então, esse hiperfoco, mesmo com todo desafio, você consegue olhar em algo e fazer. Isso é meio que uma habilidade meio que natural, então você pode desenvolver com mindfulness, enfim, com algumas ferramentas, mas
é bastante peculiar, e a gente tem isso daqui. Então a gente fez essa campanha do dobro, que é o dobro de trabalho em cima do foco. Então o que a gente fez? Reforçar a marca, Theo. Então esse era um momento de, pô, a gente consegue vender mais? Pô, não consegue. Vai cair, vai, o que eu posso fazer? Eu posso valorizar ainda mais minha marca. Então o que a gente fez? Nós começamos a fazer as lives diárias, então nós vamos fazer 30 dias seguidas de live, que era um projeto que a gente tinha, principalmente no meio do caso. A gente começou um pouquinho antes da pandemia, a questão do live, e fomos seguindo, era para ser mais curto, e fomos seguir até numa próxima semana, que a gente finaliza 30 dias. E a gente acabou focando muito nisso. E junto com isso, óbvio, eu estou pedindo o dobro de força, e é o dobro de trabalho em cima de um foco, mas é o dobro. A gente tem que entender que são pessoas que executam aquilo. Então, o que a gente vem fazendo, o que a gente vem vendo? Quem pode, quem está podendo, quem não fecha, por exemplo, uma empresa, quem pode, no que é o nosso caso, por exemplo, a gente está cuidando muito do nosso pessoal. Então, por exemplo, não cortando nada, inclusive nem vale transporte, as pessoas não estão se locomovendo, mas nem o dinheiro que nós estamos pagando para ele, para que possa manter tudo, inclusive, dentro da casa. Às vezes o marido ou a esposa sofreram com queda, né, de rendimento, então a gente está mantendo isso e esse cuidado. Inclusive, a gente tem um encontro, nós temos um psicólogo que a gente paga mensalmente, que faz um encontro com a gente para saber como é que anda a adaptação na casa das pessoas. Então tem o individual e também tem no grupo, como é que cada um está lidando com esses desafios. Então, assim, é um cuidado genuíno, e a gente vê isso nas reuniões. Você vê que na boca de todos falam, né? Qual que é o ponto principal? O ponto principal que mais me encantou na empresa, tem muito funcionário novo que entrou há 40 dias, né? E que ele diz, é o cuidado que a empresa está tendo. Então, sem dúvida nenhuma, é um momento de cada um abrir mão, isso a gente pode falar um pouquinho como é que a gente está fazendo isso aqui hoje, mas principalmente cuidar das pessoas que estão dentro. Se você não tem condição de manter todo mundo, é um momento de inclusive, fazer aquela leitura que você deveria ter feito, baseado em indicadores, quem está mais se dedicando, não é só entregando resultado, não, é quem está mais se dedicando, quem é um cara mais engajado contigo, esses caras, essas pessoas ficarem com ela, porque daqui a pouco isso aqui vai passar, né? E a empresa vai continuar, e você vai precisar vender, né? E lembrar que às vezes você mandar um cara muito bom, um cara engajado, para você ter esse cara daqui um pouco de novo, você vai ter um desafio muito grande. Então, o que a gente está vendo nas empresas é isso, é um cuidado muito grande com as pessoas, né? Feriado é feriado, Theo. Feriado é feriado. Mesmo que tenha todo mundo em casa. Né? Então, temos feriado numa terça-feira, feriado. Pô, todo mundo, não tem um trabalho. Acho que normal, né? Tentar vivenciar o máximo disso e respeitar muito. O CEO da Giroflex uma vez falou, ele falou, gente, se você quer uma empresa forte, é só deixar as pessoas da sua empresa forte que elas fazem o resto. A empresa é feita de gente. Então a gente está vendo isso muito classicamente. E nesse momento de desespero, tem muita gente jogando seus valores debaixo do tapete. Concordo. Então, passando por cima, esquecendo das pessoas, esquecendo quem trabalhou, o cara que está engajado, o fornecedor. Porque não é só, né, o cliente, às vezes um fornecedor de algo que você às vezes pode manter, pode renegociar uma metade. Né? Hoje está muito clássico você pedir 90 dias de bloqueio para pagamento de aluguel, por exemplo, isso praticamente todo mundo está ganhando. No nosso caso, não. A gente não está utilizando. E o que eu fiz? A gente fez uma renegociação. Eu quero pagar metade, eu não quero não pagar nada para você. A gente trabalha dentro do cowork, nós somos o único a fazer um pagamento. O resto ninguém pagou, mesmo tendo empresas maiores que a nossa. Então, nós estamos utilizando. Eu acho que tudo é na medida do possível, né, Constantino? Então, tem coisas que, para preservar pessoas, tu negocia com fornecedores, mas aí a gente está sempre olhando também qual é o porte desse fornecedor, se ele pode arcar com aquilo que a gente está fazendo, e qual é a importância daquilo dentro da Exact, até para as máquinas que a gente vai ter, porque eu acho que você tem que preservar máquinas que possam ser molas propulsoras para tu sair dessa situação. Então, na Exact, eu acho que muita gente saiu fazendo coisa pela previsão do tempo, né? Viu na previsão do tempo vai dar frio, e começou a se encasacar e fazer tudo, e quando descobriu que saiu de casa, não era tão frio assim. A gente na Exact, a gente primeiro abriu a janela. Então, assim, a gente olhou para as nossas métricas para ver, o frio é tão forte assim? Não, para a gente não foi tão forte assim, a gente conseguiu contornar. Eu acho que você falou duas coisas, cara, que no meio do teu discurso a gente fez muito. A primeira é, quando a gente falar o dobro, fazer o dobro, eu acho que foi muito assertivo. Não é o dobro trabalhar 16 horas. Ninguém tem que trabalhar 16 horas. É trabalhar 8 horas com foco em dobro. E isso é muito importante. As pessoas precisam estar contigo para que elas façam isso. E isso em vendas faz toda a diferença. Porque é aquele follow que o cara não ia fazer, é aquela ligaçãozinha a mais, é aquela resiliência de tomar o não, porque o cara vai tomar muito mais não na prospecção agora, e é de tomar o não e de não, o próximo vai dar certo. E ele tá fazendo dobro de motivação, então ele não vai baixar a cabeça. Eu acho que é do caralho a campanha de vocês nesse sentido. E eu acho que você falou uma outra coisa que é adaptar seu álcool gel. Eu achei fantástica a tua frase. Seu álcool gel.
a gente se tornou na Exact o álcool gel no nosso discurso. Então a gente olhou e falou assim, bicho, você vai para home office, você não pode parar de prospectar, senão você morre, teu tempo de rampa, ele é curto. Então você precisa de uma ferramenta que você consiga ligar, o cara consiga ligar em casa, seguir um padrão, você consiga controlar se isso está acontecendo, como é que isso está acontecendo para fazer um one-on-one bem feito. Então assim, a Exact, ela passou de desejável para barreira de entrada. Sem ela você não faz a prospecção de casa. Então a gente se tornou o álcool gel. E acho que isso foi uma das coisas mais interessantes que a gente fez dentro da Exact e conseguiu fazer os resultados que a gente está conseguindo fazer. A Exact está conseguindo fazer aquilo que você falou, né? De não ter que mudar salário de ninguém, nem benefício de ninguém. Pelo contrário, a gente ficou só 3% abaixo da meta de março. Absurdo. Então, assim, para uma empresa que fatura quase 1,5 milhão, isso é um absurdo. Então, assim, é muito bom. Como funciona, né? E outra coisa, ficamos 3% abaixo da meta de entrada, mas ficamos quase 5% abaixo da meta de saída. Então, assim, ou seja, conseguimos reduzir os custos para fazer isso acontecer com outros custos. Então, assim, putz, isso basicamente o que eu falei ali, esperar as métricas acontecerem, né? Mas pegando o gancho e para te ouvir, fantástico, cara, esse começo, já estou super motivado. Cara, a gente tá falando não pare, adapte. Então, assim, eu acho que fazer, o Einstein já dizia, né, fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente é loucura, ainda mais em meio a isso, né, então, assim, se começou a coisa não funcionar tão bem, você tem que mudar algumas coisas no teu processo, no teu discurso. A gente tem mudado aqui no Exact, depois eu posso compartilhar um pouquinho, até para fazer link com o que você trouxer, mas que você tem visto que o pessoal tem mudado, o vendedor tem mudado, se tem mudado frequência, tipo de discurso, tipo de prospecção, cadência, o que você tem visto aí de hack que o pessoal tem feito, tem dado resultados, ou até mesmo alguma coisa que você viu que alguém falou, tentei fazer isso e não foi tão bem, assim, como você é um cara que transita muito, eu acho que é interessante a gente saber disso. A oferta direta, de novo, vai entrar para a pirâmide do negócio, né? Quem está precisando, né? Então, muita gente. Tem uma empresa lá que estava conversando com a gente de aluguel de marca Xerox. Então, por exemplo, como é que eu vou fazer? Cara, primeira coisa, você vai levantar as empresas que estão funcionando. O que está funcionando? Essa é a primeira etapa. Né? O cara de Xerox é uma puta, ele está numa situação excepcional comparando com 90% do mercado. Empresas precisam, né? Redução, geralmente é muito bom realmente fazer a alocação de maquinário. Então você tem uma facilidade. E você tem facilidade de fazer B2B. Então, quer dizer, você tem todo um LinkedIn, você tem um mercado de busca aí, né? Fora as automações, que você pode buscar. Então, assim, tem gente que está com mais facilidade que outras. Quem está fazendo oferta direta, por exemplo, óbvio, de novo, gente, transformar a parada num álcool gel. Quer dizer, como é que eu transformo meu produto lá na base da pirâmide? Quer dizer, eu consigo fazer por quais motivos as pessoas compram? E nesse momento, por quais elas comprariam? Então, eu acho que o discurso tem que estar muito alinhado com esse. Eu sempre falo que numa abordagem sempre é muito bom você dar alguma coisa antes, até porque tem todo um trabalho de lei de reciprocidade, tem tudo isso. Então, se você pode, por exemplo, fornecer algum tipo de conteúdo, que é o que geralmente é o que a gente está fazendo, Theo. A gente está fornecendo conteúdo de altíssimo nível, né? Para quê? A gente está imaginando que num segundo discurso nosso, quando voltar, não só os presenciais, porque nós estamos criando outros cursos de infoprodutos também, esse segundo contato com a gente, essa recepção, seja infinitamente mais fácil. Né? Uma abordagem, um recebimento de um e-mail, um recebimento de um outro contato, de um WhatsApp, de uma ligação nossa, seja infinitamente mais fácil do que uma abordagem direta. Então, o que a gente está vendo são essas duas etapas, ou alguém oferecendo ou desconto, então, quer dizer, desconto entra no acelerador de decisão, certo? O desconto que você faz, você tira dali de cima, ou uma jaqueta de R$1.000. R$1.000 agora? Se a jaqueta está custando 300, meu irmão, ela está indo lá para a base da pirâmide. Então, assim, consigo fazer isso? Não estou falando para você fazer, hein? Não é regra. É porque você tem que fazer conta. Igual voucher, bares, que estão sofrendo, os que mais sofreram, que menos tem caixa, né, para aguentar, bares, por exemplo, muita gente fazendo voucher. É uma opção? É uma opção ótima, porque você está dando alguma coisa em troca de estar comprando agora. A gente também, a pessoa que está fazendo agora, ela está levando alguns e-books que a gente vendia, ela está levando o próprio meu livro, então a pessoa faz a aquisição, leva um X volume de dinheiro. É óbvio que você tem que fazer uma facilidade, eu tenho que diminuir isso na base. Então tem muita gente fazendo. Agora, a questão do voucher também, desafiador, porque depois você vai ter que executar. Né? Você vende o voucher de R$200 por 150, a hora que ele for usar, você vai ter que comprar o filé mignon, vai ter que comprar cerveja. Então, assim, ele é desafiador também para você poder cumprir isso. Né?
E a outra coisa é que eu falo de possibilidade de desconto, que a gente às vezes está vendo o pessoal fazendo cashback. O cashback é uma ferramenta muito excepcional como um substituto de desconto. O cashback você pode fazer em todos os segmentos, inclusive de recorrência, né? Então, por exemplo, em vez de dar o desconto, a pessoa pode dar 10% de desconto. Em vez de dar 10%, dá 20% de cashback. Por quê? Porque o dinheiro vai voltar. A percepção do cara é muito grande, ele volta, você pode liberar ele para uma outra pessoa utilizar. E quando você entra no desconto, e aí é perigoso, você que já está um pouco tempo no mercado, porque você joga tudo que você trabalhou de valor, você joga debaixo do pano agora. E não imagine que depois de passar isso aqui, a pessoa vai esquecer que você deu os 30% de desconto. A gente sabe muito bem, quando você dá desconto, você tem uma dificuldade muito grande depois vendendo o preço normal. Então, o cashback é uma opção. Tiago, como é que eu faço um de recorrência? Pô, se a ideia é que você retém as pessoas agora, né, e isso seja muito importante para o teu caixa, muito importante, você pode falar, cara, vamos fazer o seguinte, você me garante os próximos 3 meses, eu te dou os 3 meses na frente, sem pagamento, 2 meses, 1 mês, a cada 3 meses você ganha 1. Enfim, é um modelo de cashback, né? Entenda, não dar o desconto para você não jogar tudo aquilo que você valorizou, porque as pessoas depois elas não têm disposição a pagar o preço cheio. Eu concordo muito com isso. Esses dias eu estava lendo um artigo, eu sempre. Esses dias não, um tempo atrás, eu falo dele até na minha palestra. Artigo não, uma postagem, né? Que hoje em dia qualquer um que fala bonito vira referência, né? Aí eu tava lendo uma postagem e o cara botou, nunca dê desconto. Eu falei, teu cu, né? Nunca dê desconto. Que lógica é essa? Nunca ouviu falar de tiro, né? Nunca ouviu falar de. Então, assim, tem uma série de fatores que podem. O desconto ele pode ser uma baita arma. Então, assim, tudo tem que... É uma das ferramentas mais estratégicas. Extremamente estratégico. Para encurtar a negociação, às vezes para tu olhar o recorrente, não olhar o... Por exemplo, vamos dizer que tu tem um serviço e um produto recorrente. Tu dá desconto no serviço e deixa o produto recorrente, isso pode, no longo prazo, isso compensa no que a gente chama de LTV, né? No Lifetime Value, ou seja, que esse cara traz ao longo do período de jornada dele contigo. Então isso tem que caber na tua lógica financeira. Sempre falo que a boa venda deriva da boa lógica financeira. Eu, na minha primeira empresa, a minha maior cagada foi essa. Eu brinco que eu vendia para os caras grandes, era tipo fazer amor com gorila, né? Eu conto isso até no meu livro, que a gente está escrevendo pela mesma editora até, né? Que é a Alta Books. Pela Alta. Um abraço aí pro Gork. Mas eu conto isso, que nem fazer amor com gorila, né, cara? Tu não vai ter muita opção. Ele que vai mandar nesse relacionamento sexual, aí tu vai fazer alguma coisa para doer menos. E eu tomei no rabo na primeira empresa. Então, assim, eu brinco que... por que eu tomei? Porque, assim, eu vendia, mas eu fazia tanta coisa para vender que não cabia na minha lógica financeira. Então, acho que isso é uma coisa que você falou que tem que realmente ficar atento. Né, Theo? O grande fala, caraca, vou vender para aquela empresa. E, pô, é só você pegar, eu tendo muita indústria, você vê que pelo menos nos últimos 2 anos, qual que é o foco? Não quero nem, não falo de conta grande, não. Eu quero pulverizar. Pulverizar, no pulverizar no Olha que loucura, né? Aquele que era cliente CD é o tesão dos caras. Tem as vantagens e desvantagens, né? A gente também na Exact, a gente sofreu muito menos agora com a crise, porque a gente está pulverizado. Mesmo os grandes não me pagam um ticket que representa 20% do meu faturamento, por exemplo. Então, assim, a gente trabalha com as maiores do Brasil, só que ainda é por usuário. Então, a gente atende Unimed, SAP, Thomson, enfim, as maiores empresas do Brasil são clientes, BASF, por aí vai. Só que elas pagam por usuário e elas não pagam uma diferença gigantesca. E a gente começou com a base, justamente para gerar segurança. Mas eu acho que essa questão do desconto ela tem que ser muito pensada, e até eu estico para aquele pessoal que está assim, ó, uma coisa é você fazer live para trazer conteúdo, outra coisa é fazer live para trazer teu core, a tua competência essencial. Toma cuidado. Eu dou sempre o exemplo da minha esposa. A minha esposa tem um estúdio de Pilates. Tava todo mundo dando aula de Pilates grátis das amigas dela na internet. O que aconteceu? O dela, ela foi lá e fez um negócio de entregar um equipamento na casa de cada aluno, corrigiu cada um, fazia aulas individuais para corrigir, conseguiu manter os alunos. As amigas dela não conseguiram manter pagando, e quando o cara foi retornar, o cara disse que não ia voltar porque tinha de graça na internet. Então, assim, cuidado com a tua competência essencial, cuidado com o que tu entrega. Tu não precisa entregar o desconto, aí isso é uma forma de desconto também. E você tem que cuidar com essa forma de desconto. E tomar cuidado com a pressão do mercado, hein? Então, total. Genial o seu comentário agora, porque assim, toma cuidado.
É um momento de doação. Beleza. É, E quem doa você? E quem vai doar para você? exato, Quem é motivo motivador? Tem que cuidar, tem as coisas para se fazer, uma coisa que a gente está fazendo, a gente está gerando conteúdo para que a pessoa consiga fazer, só que ela vai conseguir fazer, ela ainda assim pode ser que precise do Thiago, do Theo, da Exact, é aí que tá, a gente não está entregando a nossa competência essencial, isso é que tem que cuidar muito. Eu acho que um outro ponto que você falou e que eu concordo demais, eu gosto de falar do caso da areia movediça, eu acho que quando a gente está na crise é como tá na areia movediça, assim, se ficar paradinho, você vai morrer mais devagar, mas pode ser que você ainda morra, né? Ou pode ser que quando tudo voltar, você se desfez das tuas máquinas todas de venda, e aí tu tá preso o teu braço, preso a tua perna e chegou a ajuda e não consegue botar a corda em lugar nenhum, tu vai morrer igual, né? Tu só vai ver a ajuda ali e não vai adiantar nada, né? E o outro ponto, quem movimentar rápido demais, também sair fazendo tudo, vai morrer rápido. Então você tem que fazer a movimentação certa. Eu acho que a movimentação certa normalmente é tentar achar os cipós por perto, que estão dentro de casa, ou seja, cuidar bem dos teus clientes. E a segundo ponto é entender onde é que está o barulho para berrar no lugar, na direção certa. E você falou disso e eu concordo muito. A gente está fazendo isso na Exact. Quais são os mercados que estão em alta? Porra, telemedicina está em alta? Berro para lá. O que está em alta nesse? Ajuda tributária, recuperação tributária está em alta? Tá, berra para lá. Então, berra para onde está em alta. E hoje não está em alta só mercados. Existem estados, por exemplo, Santa Catarina entrou mais cedo, está saindo mais cedo. O São Paulo está fazendo. Cara, cada estado está tendo uma movimentação. É mais importante que nunca que você tenha alguém estratégico entendendo dessas movimentações de mercados e de regiões. Porque aí você direciona a tua máquina de prospecção, o teu canhão de prospecção para o lugar certo. Então, putz, eu concordo muito com isso que você falou. Assim, aqui na Exact, essas são duas das principais coisas que a gente tem feito. A gente tem trabalhado, sim, com um desconto agressivo em cima do serviço, não do produto. Produto a gente não mexe. A gente tem trabalhado, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar, a gente tem trabalhado, sim. Segundo ponto que a gente tem feito é mirar muito os mercados. E tem um terceiro ponto que a gente tem feito, trabalhar o dobro, que é o dobro de foco. E tem uma outra coisa que a gente tem feito que eu acho que até a gente conversou com no nosso evento tem o Ricardo Voz e o Caio A, que falam muito sobre storytelling, sobre arquétipos e etc. A gente tem olhado cada vez mais para isso, para ser mais empático no discurso. Isso tem funcionado muito bem. Então, antes a gente entrava muito com persuasão. Forte persuasivo, persuasivo, persuasivo. Nesse momento, a gente está tentando um pouquinho mais de rapport, fazer uma conexão prévia, para depois sentar a persuasão. Então, assim, e a persuasão tem que ser persuasão com álcool gel, que nem. Cara, eu adorei o teu álcool, vou usar. Não sei se você tem visto isso também, que os vendedores estão tendo que alongar um pouquinho mais as conversas, ou mesmo as prospecções, para ser um pouco mais empático. Tem visto isso acontecer também, não? Porque é como se criasse mais uma etapa, né? Quando você vai fazer aquelas leituras dos indicadores, né? Quando as atividades têm desde a entrada do lead no SDR até o fechamento lá, né, você vai ver uma movimentação maior de atividade, porque você tem essa primeira abordagem, né? Como a gente está vendo, né? O pessoal fazendo uma primeira abordagem mais humanizada, empática. Os vendedores estão sentindo isso, na grande parte, um receio maior de fazer uma ligação. Natural. Isso é um problemaço, né? Isso quando ele tira essa trava, é impressionante. Eu tenho caras que não estavam conseguindo fazer, não estavam conseguindo. Quando tiraram a trava, o negócio começou a voar, cara. É impressionante, assim. Então, porque, cara, não é pecado, é só a maneira de abordar. Porque assim, mas se eu ligar para alguém que tem alguém com Covid doente, não é culpa tua, cara, não é culpa tua. Não tem nada com isso. E tem outra, eu sempre falo assim, liguei, o cara falou assim, cara, não é momento para tu me vender nada, o que tu vai responder? Pô, desculpa, cara, tem muita empresa que eu tô conseguindo ajudar nesse momento porque eu tô mostrando que você tá indo para home office, é fundamental que você continue a prospecção. Se não é o momento para ti, é o momento para outros. Então, tranquilo, desculpa, ligo em outro momento, desliga e vai pro próximo. Eu gosto muito quando o Aaron Ross falava, né? 20% tá pronto para comprar de ti do mercado, 80% não tá. O problema é que tu tá mais preocupado com os 80 que te dizem não, que tu precisa educar, do que achar a porra dos 20, velho. Vai achar os 20. Você vê o desafio da qualificação, Otel, porque é óbvio, quanto menos você faz essa leitura,
mais dificuldade você vai ter. Quer dizer, quanto mais frio for, quanto menos informação você tiver, é óbvio que você tem uma tendência maior a tomar ou não. Então, assim, a preparação, isso que eu falo, né? Medo. Se você for um dicionário, Theo, tá escrito lá, medo, uma das definições é medo está ligado a algo desconhecido. Perfeito. Então, assim, quando você tem esse conjunto de conhecimento, facilita mais. A taxa de abertura de e-mail, a gente já sabe que teve uma diminuição, né, grande. Tá retomando agora, né? Mas caiu bastante. Porque assim como vai dar uma... Eu tinha uma live muito legal das 9h30, das 10h30 até meia-noite e meia. Tive um grupo lá, os caras fazendo um grupo maluco. Mas foi muito animal a aula, porque era eu e mais 3 caras e tal. E lá eu separei vários gráficos, tá? Porque como era 2 horas e pouco, né, dava para mostrar para lá. Então você vai ver que ele tem, da mesma maneira que a gente entrou na questão da pandemia, ele vai haver vai haver uma euforia na volta, e obviamente que tem um ponto, né, que vai escalonar essa euforia ou não, que é a questão da vacina. Pô, saiu vacina, aí... Mas você vai ver aí virou festa. Aí virou festa, né? Quase que eu falei fudeu, olha só. Aí virou festa. Putz, eu não falo muito palavrão, sou meio contra, tu já percebeu, né? Não fala palavrão nem fudendo, né? Então, assim, você vai ver mais ou menos um gráfico de euforia disso. Mas quando você vê o que você faz com questão do e-mail? Você personaliza mais. Então, assim, até para mandar o e-mail, mais empático, né? Claro. Além de empático, de novo, hoje eu estive falando com o Cláudio Diogo também, que é especialista em story selling, que ele tem até um livro disso, bem legal, e ele é um dos principais contadores de histórias que eu conheci de vendas, e ele falando justamente sobre as 5 etapas. É aquilo ali, cara, não tem muito... Como é que você cria ali o negócio? É isso, a empatia, falar do negócio do cara, aprofundamento de dor, não foge muito do spin, do desenho de story... E é incrível como tem gente tentando fazer umas besteiras assim, né? Por exemplo, cara, faz sentido no teu e-mail tu já chegar tacando pau em Covid, sendo que o cara tá vendo Covid. Uma coisa é você dar uma volta. Também? Você viu um monte de gente publicando boas chamadas, assim, boas chamadas para usar o Covid? Não, onde que isso é uma boa chamada? Ele pode até estar ali, né? Mas ele não pode ser o ator principal do teu e-mail. Se ele for o ator principal, o cara não tá... Putz, o cara tá de saco, ele não aguenta mais ouvir Covid. O grupo de WhatsApp da família, do trabalho, do primo, da tia. Uma coisa é como contornar a crise. Você tá ali, a crise? Tá, mas você tá falando em como contornar, são coisas diferentes. Agora eu vi muita gente botando assim, ó, Covid-19, traço, e depois, você como percebe, você acabou de dar o foco naquilo que o cara não quer ouvir, é uma cagada isso. E aí, pô, não é o momento de você entrar via isso. Isso tem que ser o pano de... Eu gosto muito do Ricardo Voz, que ele dá o exemplo do Titanic, né? Qual é o ator principal do Titanic, né? O ator principal do Titanic não é o Jack, não é a Rose, não é o navio, é o colar, né? Que ele tá em todos os momentos, durante todo o filme, se você dividir o filme em 5 partes iguais, ele vai estar em todas as 5 partes iguais, né? O filme não existe sem o colar. Ele tá lá porque foi buscar o colar, depois o colar foi dado para Rose, depois o colar... Todas as partes importantes do filme tá o colar. E você pode fazer a mesma coisa com o Covid, ele pode estar ali o tempo inteiro, só que ele não precisa, a pessoa tá achando que ele é o foco. Ele está sendo resolvido, ele está amarrando as coisas. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem feito muito aqui também. Na minha palestra que eu vou dar no evento, eu vou falar sobre o que eu estudei de crises anteriores. E as crises anteriores são justamente... Tem 3 grandes etapas, né? Assim, que você estava falando muito bem. Primeira grande etapa é uma etapa de luto. É uma etapa mais difícil. É uma etapa que você tem que ser muito empático para conseguir entrar. Você tem que deixar o cara desabafar, você tem que deixar todo mundo um pouco mais... Ela é mais difícil. A segunda etapa é uma etapa que ela é um pouquinho mais assim, ela é uma etapa de esperança, né? É uma etapa um pouquinho mais de, olha, quem sabe dê, é uma etapa um pouco mais de o pessoal começar conformismo, o pessoal começar a se conformar, não, é isso que aconteceu, vou começar a entender aqui como é que eu vou fazer alguma coisa. E a terceira etapa é a etapa de retorno. Então, assim, cada etapa dessa requer um vendedor diferente, né? A gente tem que ter uma entrada diferente, a gente tem que ter um jeito diferente de falar, né? Não sei se... Acho que é um pouco do que você estava trazendo, né? Assim, não adianta você... Essas etapas são, Theo, muito, muito boa, porque, assim, por mais que você faça... olha que genial que é isso, porque por mais que você faça uma abordagem humanizada, se você chegar humanizando, confortando, o cara é aquele negócio, o cara não quer... É o cara que foi traído, ele não quer ser confortado, ele quer xingar a mulher, o cara que traiu. Então, assim, a primeira etapa, deixa ele.
Aquela safada. É safada. Aquele vagabundo. É essa puta. É difícil. É muito boa, cara. O que a gente faz também aqui é assim, aumentou a etapa de descoberta do lead antes da ligação. Então eu vou no LinkedIn dele e vejo, ele tá falando assim, lockdown, caralho. E a primeira coisa que eu vou falar é, putz, é difícil pra essa porra desse lockdown aí, e deixa ele falar. Vamos empurrar isso aí, vamos lutar, vamos botar esse coronavírus pro saco, né? Putz, isso é animal. Exato. Amigo, essa é a hora de dar rapó, é a hora da gente estar junto, depois a gente fala outra coisa. Então assim, eu acho que essas mudanças são muito importantes, né? Por isso tá um tempinho maior e tá tendo mais atividade, né, Theo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo que você fala muito também dessa parte para o vendedor, essa parte de como é que você consegue fazer essa transposição das etapas também, assim, putz, como é que ele vai passar de etapa para etapa, como é que vai ser essa frequência, etc. O que você tem visto aí, cara? O que tem boas práticas, como é que está acontecendo isso? Esse fluxo da cadência, ele, como a gente acabou de falar, ele vai alterar um pouquinho pelo fato disso. Tem uma etapa que não tinha antes. Quem teve contato com o pessoal da Exact, né, sabe muito bem que vocês são bem diretos, né? Agressivos, sim. Você pode falar agressivos, não tem problema nenhum. Então, assim, é animal, porque, assim, cara, é muito focado em resolver o problema. É muito legal mesmo. Assim, comigo, quando eu recebi o contato, é maravilhoso, porque, cara, deixa eu entender, é certinho. Ó, o SDR aqui, o SDR, ele não vai puxar assunto, ele não é momento de descarrego, como é agora, né? Não, cara, puta, isso aqui, porra, então, isso aqui tem, então, a gente ajuda. Então, peraí, aí vai lá, faz uma puta de uma venda, né? Vocês vendem muito bem a próxima venda, né? Somos bons vendendo. Modesta parte, somos muito bons nisso. Sim. Vende muito bem a próxima reunião. E eu falo que o SDR ele tem duas coisas assim: essa qualificação e, principalmente, na mesma proporção, vender o próximo etapa. Essa, assim, tipo assim, só falta chegar no final e falar, cara, quanto que eu tenho que pagar para falar com o cara do Exact, né? É nesse nível. E esse eu falo que é o ápice. Cara, o ápice seu como vendedor é se o seu cliente estivesse disposto a pagar para falar contigo. Esse é o ápice, esse é o teu ápice. Né? E isso vocês fazem muito bem. E olha só o que eu estou tentando fazer agora. Essa primeira etapa está sendo. Essas 3 etapas, puta que pariu. As 2 já existiam, mas essa aqui, Theo, realmente animal, eu até anotei. É disso mesmo, deixar o cara. É o momento. Desabafar, né? Cortar ele agora. Não, nem fazer só uma abordagem humanizada, que já é diferente. Mas ele não quer, ele quer. Desabafa. Ele vai falar do governo, aí ele xinga o Dória, o Bolsonaro. Deixa, cara. Deixa. A gente viu. Os timings de ligação na Exact aumentaram muito. As ligações que antes duravam 20, 25, que era a nossa média de primeira ligação quente, né? Tem gente que se engana, acha que a ligação quanto mais curta, melhor. Não. A gente tem na média 20, 25, são ligações que quando a gente vai ver, fecha o negócio no final. Quando ela é muito curta, não fecha. Pegar os últimos 3 estudos, é só você pegar os últimos 3 estudos, por exemplo, uma referência que é bem legal com o pessoal da Midtime. Se você pegar os últimos 3 estudos dele lá, você vai ver exatamente isso. O muito curto, exatamente, você tem ali tem um timing, tem a gente fez essa análise olhando os 10 mil clientes da Exact, 10 mil prospectadores, e é muito interessante como acontece isso. Claro, existem mercados com variações, mas em geral, esse timing de 20 a 30 minutos seria muito bem animal. Redondo para a coisa acontecer. E aí, cara, agora nesse momento tá batendo 35, 40 em alguns casos. Por causa disso, né, então? Claro, porque a gente alongou o início da ligação. E o cara tá disposto a ficar contigo, é muito interessante. Desde que ele possa falar, ele possa se expressar. Ele quer. Esse é o momento do luto. Esse é o momento do luto. Ele tem que xingar, ele tem que botar para fora. Então, assim, esse é o momento do luto. Na próxima etapa, que é a etapa que a gente começa a ter a descoberta, ele já tá mais preocupado em como é que ele vai sair dali. Que é o que a gente tá entrando agora, nesse momento. Então, agora, nesse momento, a gente está começando a voltar a falar um pouquinho, entra a matemática financeira muito forte agora, que agora está todo mundo olhando para número, né? O cara não está mais ali para comprar só. O storytelling, na primeira etapa do luto, e existem mercados que ainda estão muito em luto, ele é muito forte. Quando você sai do luto e começa a ter recuperação, o storytelling começa a ficar um pouquinho para trás em relação à matemática financeira, né? E aí a gente começa a fazer conta com o cara, começa a mostrar para ele. Então, assim, eu acho que aqui é o que a gente tem feito, assim, não sei se você tem visto da mesma forma por aí. A verdade, de novo,
Você vê aqui, né? Qual que é o desenho mais ou menos do storytelling, inclusive de manhã a gente fez, né? Que é atenção, conexão, emoção, solução e resolução. Esse é o desenho do negócio. Cara, exatamente. O storytelling serve ali, atenção, conexão e emoção, ele serve na primeira etapa. Para fazer a venda, que é a quarta e a quinta, é solução e resolução. É isso aí. É conta. Porque assim, no mercado aquecido, por mais, vamos supor, o cara não está arrebentando, mas o mercado está normal. O mercado está aquecido, o concorrente tem um concorrente melhor, concorrente pior. Mercado normal, em geral. Quando ele liga para você, qual que é o desenho, quando ele entra em contato, enfim, o desenho contigo é sempre, é a solução, certo? Eu falei, caramba, cara, eu não acredito, eu vou conseguir desenhar o processo, eu vou conseguir controlar aqui, eu vou ter que ter uma equipe que me ajude. Ele consegue ver a produção. Nesse cenário de hoje, onde, né, ou não entra nada, ou a redução, e principalmente a gente não sabe se é 1 ou mais 4 meses, e esse intervalo né, é um abismo dentro das contas, cara, qual que é, onde que está o desenho da solução dele? Mais do que a próprio crescimento. É a primeira etapa de compra, que é a dor. Então, perfeito, é conta. E conta, eu não preciso falar, não. E é ROI, né? Exatamente. É o que põe, quando sai, o que sobrou. É isso mesmo. Então, assim, não tem muito o que fazer. Porque vocês falam com B2B. E então, tem uma coisa que você falou que eu gostei muito, até você deu uma... Aí que a venda de vocês e eu falei, agressiva. Porque eu acho que as pessoas, elas têm medo de pivotar a sua venda de uma maneira, né? Na Exact a gente sempre pivotou, somos agressivos na venda. A gente vai direto tentar achar a dor para ver se a gente pode ou não pode. Se não puder, eu vou te falar que não posso. Se eu puder, eu vou... Até tu me dizer não, eu vou... Eu gosto do... O Steph L uma vez deu uma entrevista no B2B Summit, ele falou, cara, perguntaram a diferença do vendedor persistente e insistente. Ele falou, cara, para mim, todo vendedor deveria ser persistente e insistente, porque se ele entendeu que ele tem a solução para a dor de alguém, até esse cara dizer que não quer, é função número 1 dele, ligar, tentar. E outra, a gente se coloca muito como o centro das atenções, né? Ah, não, o cara não me atendeu, é porque ele não quer falar comigo. Cara, onde tu tirou essa conclusão, cara? O cara pode estar com a mãe doente, ele pode estar com a empresa pegando fogo, ele pode estar com... Não viu o celular tá pro canto, tem uma reunião. E eu vejo que você fala muito disso também, né? De ser persistente no follow-up, né? Então, assim, acho que é mais importante que nunca agora, né, Consa? Theo, inclusive tem um dos vídeos que o pessoal mais gosta, justamente esse, é como ser insistente sem ser chato. Que esse é um desafio, é um vídeo nosso que, porra, tá lá no YouTube. Como ser insistente sem ser chato? Cara, a primeira coisa que tem que entender é que ao fazer contato com alguém, não é só para venda. Você vai interromper ele de alguma coisa. Perfeito. Em algum momento, ele tá fazendo alguma coisa. Mesmo se ele não estiver fazendo nada, ele tá fazendo nada. Ele tá mexendo no YouTube, você vai... Agora, interromper é diferente de incomodar. Concordo. Primeira coisa. Segunda, hoje com a possibilidade de informação, Theo, de novo, quanto mais preparo, menor é o medo. Pô, quando eu vou ligar para o cara, olha que abordagem fantástica, porra, e básica, né? O primeiro social point ali que ele vai fazer, vou fazer o quê? Ah, é o Fernando, deixa eu dar uma olhadinha lá. Covid é o caralho. Porra, acabou. Qual que é a abordagem? O cara tá peitando, acabou. Eu digo, meu amigo, cara, porque é o seguinte, isso aí vai passar e quem se preparou é quem vai vencer. Faz sentido para você? Porra, é isso aí que eu penso. Acabou. Qual a complexidade do negócio? Então, essa parte de ser insistente e não ser persistente passa muito por isso, passa primeiro mindset. Terceiro, acreditar demais no que está vendendo, senão não ligam, não liga. Se duvidar um pouco, você não liga. Nesse momento, você não liga. Caraca. Aí tá. Porque como é que eu vou falar? E por isso que é importante para o CEO, para o gestor comercial, apaixonar o time dele pela empresa e pelo produto. Acho que isso é fundamental. Nesse momento agora, bichão, parece meio desumano, mas quem é líder não dá para ter o sentimento, nem de bonzinho, nem de mal. Não dá para chorar. Tira a glândula aqui. Não dá. Porque ninguém pode ver você gaguejar. Ninguém. Não pode. Não. Ah, mas eu sou ser humano, eu tenho família. Tudo bem, mas até hoje, né, no meio da guerra, não dá. Olha, vem que filme existe na história algum líder respeitado de guerra que no momento que tá caindo um monte de bomba, o cara olha pro líder. Porque todo mundo olha pro líder.
A hora que começa a cair bomba, ele fala, o que vai fazer, o general? Vê se tem algum filme na história, no livro, ele estava lá chorando de joelho e venceu a guerra. Não existe. Não existe. Né? Eu acho que é hora do teu choro ser de emoção porque tu tá conseguindo. Emoção porque eu tive chorar, cara. Esse é o choro que pode ter. Vai pro banheiro sozinho, não é hora de fraquejar. Eu tenho minha família aqui de novo, a gente também, imagina que caiu 95% do meu faturamento. Sim. Que era online, que era offline. Então, não é. Minha equipe, porra, tá, acho que eu não tô com um negócio até o talo aqui, e os meus, o presencial vai demorar um pouquinho, não sei de novo, que surja ali não por falta de interesse, pela questão realmente da vacina. Então, assim, se não surgir, esse momento é uma, e dá para fazer. Tem muita gente que tá com a cabeça no buraco, porque simplesmente colocou na cabeça, o líder colocou na cabeça, não tem o que fazer. Vamos esperar passar por isso aqui. Amigo, tá aqui meu exemplo. Isso é uma grande besteira, né? Isso é uma grande besteira. Porque assim, cara. E isso é aceitar de uma maneira. Eu acho que, enquanto liderança, a gente tem que ser frio em alguns momentos. Frio de tomar decisões baseadas no medo e não no pânico. Eu sempre falo isso, porque o pânico te deixa idiota, te faz tomar decisões ruins. Né? Eu fui dar uma mentoria para um cara esses dias que tinha demitido a equipe inteira no dia e eu falei, cara, não faz isso, espera e tal. E ele dizendo, não, porque o governo não ajuda. 2 dias depois saiu a MP que autorizava fazer negociação. Aí ele veio e eu falei, porra, cara, você foi precipitado, cara. Não são 2 dias, 3 dias que vai mudar o mundo no teu negócio, no teu tipo de. Talvez em outro seja, no teu não. Então, assim, é ter calma, né? É cuidar. E aí eu teve uma outra mentoria que eu estava dando para um cliente da Exact, eu tenho me aproximado muito dos clientes nesse momento, né? Tenho conversado pessoalmente com alguns e tal. E aí eu estava dando e o cara era um aplicativo para eventos. E aí eu falei, cara, tem certeza que é um aplicativo para eventos que tu é? Será que tu não é um aplicativo que faz isso, e isso tudo encaixa muito bem com o setor de eventos? Ele olhou. Falei, pô, será que não tem outro setor que talvez encaixe muito bem? Não tem mais ninguém que precisa organizar fila, mas ninguém precisa. Ele começou a pensar e mudou a prospecção dele, vai mudar o foco para que mercado. Qual é o mercado que está berrando, que é isso que eu tenho, ou parte disso que eu tenho, atende, ou mais. Na Exact, a gente começou a ver, por exemplo, Concer, que a conexão para o telefone fixo caiu muito. Só que a do móvel, na prospecção, disparou. Todo mundo está atendendo móvel. Né? Eu não consigo deixar desligado. Você tocou 2 vezes aqui, eu estou o tempo inteiro no móvel. Ou o pessoal está em live, né, assistindo. Cara, o tempo inteiro. Então, todo mundo está atendendo. O que a gente fez? Putz, como é que eu posso fazer isso? Lançamos um negócio para transformar o CNPJ em CPF. Primeiro de tudo, dar nome para as pessoas ao invés do nome da empresa. Segundo, lançamos um minerador de e-mail para achar o e-mail certo da pessoa já com conferência. Terceiro, qual é um hack que a gente pode usar para achar telefone pessoal? Luxa. Legal, vamos comprar o Luxa. Compramos, deu certo. Putz, como é que eu posso fazer isso para meus clientes? Vamos atrás de quem faz isso e vamos fazer um label. Vamos fazer uma parceria com esse cara. Esse cara também está precisando. Está no momento de se unir. Então, putz, achei um cara, vamos testar, é confiável, então vamos integrar e vamos disponibilizar isso para o cliente. É a hora de as empresas olharem, como é que eu posso me unir? Porque fazer uma integração é muito rápido. Desenvolver algo do zero, talvez não dê tempo. Então, assim, a gente tem que ser mais estratégico para pensar as coisas, né? E eu sempre falo, uma outra coisa que eu acho que é legal, assim, a gente tá falando de vendas, né? E quem tá mais em contato com o mercado do que os prospectadores e os vendedores? Ninguém, cara. Ninguém. Então, por que diabos quem tá tomando a decisão não são esses caras ou o que esses caras podem te dizer? Sempre digo, cara, eu pergunto pro cara assim, quantas empresas tu falou mês passado prospectando? O cara fala, 1000. Fala, então tu sabe qual é a dor deles, quantos % usam cada concorrente, se estão satisfeitos ou insatisfeitos. Cara, não, porque tu não transformou nada em dado. Então essa é a hora mais importante que tem de usar dados, né, Conselho? Não sei se tu concorda com isso. Fazendo as anotações aqui justamente para isso, né? Eu também aqui, quando eu tô anotando, eu falo, a gente disponibiliza para os outros, mas é uma puta de uma mentoria um pro outro, né? Não tira ideia. Né, cara? E ver coisas que os outros estão. Pra gente, dados nessa hora, cara, tá sendo fundamental para guiar qual é o mercado que tá ativo, qual é o que não tá, o que tá acontecendo, o que não tá, prototipar um mercado novo. Então, assim, não sei se. O Data Drive, cara, ele já na realidade nossa, né, já acontece há bastante tempo, né? Mas você viu como ainda é distante da maioria. Eu faço em média de 130 eventos por ano, então a gente atende de tudo quanto é área, né? Então a gente vê que aí você tem uma taxa de 30%, se tiver,
de representantes comerciais que utilizam CRM, por exemplo. É isso aí. Cara com 25 anos de mercado. Cara. Isso é culpa dos dois lados, né? Eu sempre falo assim. Porque, por exemplo, a gente fez sempre prezou na Exact por uma coisa fácil de usar e que trabalhe com padrão e coleta de dados. Ou seja, o cara precisa querer usar e ele precisa gerar resultado tanto para o cara que está usando quanto para o gerente. Eu acho que o CRM, por muito tempo, os gerentes olharam para ele como algo que só ia trazer valor para eles e não para o vendedor, né? Incrível, né? O vendedor, assim como a gente culpa o vendedor, mas o vendedor também, qual é a vantagem e quanto tu vendeu das vantagens dele estar usando aquela porra ali? Primeiro motivo que as pessoas não põem informação no CRM, tá? Primeiro. Você imagina, Thiago, vai dar um chute naquele tijolo todo dia de manhã. Por que eu vou fazer isso aqui? Thiago, você não está exagerando comprando um chute de tijolo? Meu amigo, é só você fazer um teste de perfil comportamental na maioria dos vendedores, você vai ver qual o tipo de vendedor que tem uma conformidade muito alta, que gosta de preencher relatório do documento. Raríssimo. Então, para ele fazer isso aqui, ele tem que ter um benefício muito, muito grande. Eu trabalhei, né, numa das empresas que eu trabalhei como vendedor, eu trabalhei na empresa de eventos. E tinha um gerente que era um babaca e tal, e ele era aquele sistema. Então, o diretor... Um abraço. Eu não vou falar o nome do Carlos aqui. Tô brincando, eu faço também isso. Não vou falar o nome do Carlos aqui, Carlos Roberto de Andrade, né? Aí eu era, pô, o cara não nada. E aí o diretor cagava nele, ele cagava na gente, e a gente entendeu? Assim, ia cagando um no outro. E aí ele recebia uma comida dele, chamava todo, e aí tinha uns vendedores que estavam mais tempo, falou, você não dá. E ele, não, porque tem que preencher o relatório, a gente não consegue informação. E o cara não lia. E tinha um vendedor mais velho lá, e ele falou, cara, não lê, eu vou provar para vocês. O que ele fez? No final de semana, a gente tinha que passar o relatório de todas as visitas. E era um relatório meio longo, porque era venda de eventos, enfim, de toda a conversa. O que ele fazia? Ele pegou um dia, escreveu, e no meio do relatório, ele retirou uma passagem da Bíblia e colocou no meio do relatório da viagem. Então tava assim, nós conversamos com a turma tal tá com um concorrente tal, que tem esse produto, e Moisés abriu uma, entendeu? E começou e colocou a passagem no meio, e continuou o resto. Isso é uma das maiores coisas que eu falo, assim, as pessoas não entendem que dados não é um monte de coisa escrita, isso não serve para nada. Dado não padronizado não serve para nada, dado é padrão. Se você não consegue, ao conversar, estabelecer padrões de resposta, ou seja, e checar padrões de resposta, você não consegue ter dado realmente interessante. Esse teu dado que tu tá anotando, fui lá e conversei com um cara, na moral, isso não serve para quase nada, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, não é isso que você tem que exigir do vendedor. Você não tem que exigir que ele diga, conte uma linda história para ti, não é isso. Ele tem que contar os checkbox, as coisas básicas. Cara, falei, o cara tem isso, a dor dele é essa, a objeção dele é essa, tô tratando assim, e faz um roadmap to close. Ele vai fazer isso, vai fechar lá no final. É assim que se faz. Não é... Você enlouquece se você for ler, e o gerente não vai usar para nada mesmo, e aí não serviu nem para o vendedor, nem para o gerente. Só perderam o tempo todo mundo. Essas atividades, né, na verdade, elas vão dar o data drive, elas vão dar o número daquilo ali. Então, tempo de venda, porcentagem, né, de sucesso nas etapas. Então, aquele número, ele vai mostrar se a atividade está sendo feita ou não. Se ele falou sim ou sim, senhor, isso não interessa. Né? Inclusive, tem alguns já modelos lojas, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, a Aramis. A Aramis ela não tem script. O que ela tem? Ela tem um desenho de objetivo do vendedor. O que o cara vai fazer, a maneira, tal. Ele tem uma orientação, mas ali ele tem um objetivo só no final. E depois eles utilizam como que eles medem isso? O NPS. Então, se a jornada você deu 9,5, dane-se se o cara falou sim ou sim, senhor. Né? Então, assim, mas tudo baseado no indicador. E existem modelos, né, Thiago? Assim, se eu pego um cara que tem, às vezes, um ticket muito alto, talvez eu não precise... é mais legal que eu deixe padronizado o vendedor, eu treino o vendedor para saber padronizar, né? Se eu tenho um ticket mais médio, talvez é mais legal que eu tenha um padrão para que eu consiga replicar e eu consiga... meu objetivo, provavelmente eu não vou ter 3, eu vou ter 20 vendedores, 30 vendedores, 40 vendedores. Então é legal que eu tenha padrões, porque aí é mais fácil de eu conseguir plugar novos vendedores, né? Então, assim, esse é padrão. Eu acho que em vendas ele é uma faca de dois gumes, né? Assim como ele pode desmotivar um vendedor que tem que seguir padrão, por exemplo, ele pode ser o grande motivador para o cara plugar e conseguir resultados muito mais rápido, né?
Porque assim, me perguntaram esses dias, o script tá fora de moda. É que não é que o script tá fora de moda, é que ele mudou de nome e mudou o modelo. Se você vai para o Insider, por exemplo, onde você tem fatiado, o SDR precisa ter um negócio. Exato, porque senão, exato. o cliente ele tem uma tendência a achar que o SDR é o vendedor. Né? Então, assim, ele mistura conversa, ele vai aprofundar coisa que não é dele. Então, se ele não tiver o script, ele não precisa, não é venda de cartão. Você tá cagando, não. Não, mas ele tem que ter o checklist. Cara, eu preciso saber isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tiquei. Soube? Então, eu faço... E gerar dados, né? Exatamente. Ele tem uma importância muito maior do que só gerar visita. Ele é estratégico, gente. O SDR tem que se entender como estratégico. Ele tem que conseguir extrair dados confiáveis, porque esses dados vão gerar tudo que a empresa vai tomar de decisão. Por exemplo, agora, em meio a esse cenário, eu vou atacar o mercado A ou B. Eu vou esperar o vendedor para ver se eu vou vender no A ou B? Não. É o pré-venda que vai me dizer. Cenário A tá assim, o cenário B tá assim. E é num volume muito grande, porque ele consegue fazer uma volumetria muito maior do que uma fatia pequena. Às vezes eu vendi 3, 4, acho que o cenário tá lindo, mas é 3, 4 que eu acertei, não vendo mais para ninguém. Então, se eu for olhar só lá a ponta, eu tô ferrado. Se eu olhar só o vendedor também que grita mais alto, eu tô ferrado. Eu tenho que ter métricas realmente confiáveis, assim. E você falou um pouquinho de storytelling, que você teve a reunião e a live, eu adoro storytelling. E a gente aqui, a gente segue um padrão via storytelling. Então, assim, hoje ele tá um pouquinho mais empático, mas antes era quem eu sou, por que tu tem que falar comigo, que normalmente é case, o que eu tenho para te falar que tu não conhece, que normalmente é conceito. Se tu gostou, aí eu venho uma pergunta. Faz sentido ou não faz o que eu te falei de conceito? Faz. Então tu vem pro produto. Por que o meu produto tem tudo a ver com esse conceito que eu falei? E última negociação. Esse é o nosso padrão aqui no Exact. Esse é o padrão. Todo vendedor vai fazer isso no Exact. Por isso que, todo mundo elogia muito a nossa apresentação de venda. Ela é padronizada, gente. Não é isso, depois isso, depois isso, depois isso. Claro, aí o vendedor brilha dentro disso. Então, assim, quanto mais você conseguir fazer um bom processo, mais tem chance pro cara brilhar. É que nem a gente fala assim, é mais fácil tu brilhar num time que todo mundo é ruim, tu tem que pegar a bola lá atrás, driblar todo mundo fazer o gol, ou num time que nem o do Barcelona, agora o Flamengo, por exemplo, tá tudo ajeitadinho. Tu entrou ali, tu é uma peça, cara, tu já sabe o que tu tem que fazer, tudo direitinho, aí tu brilha. É mais fácil, assim. Porque, na verdade, é isso mesmo, é criar um framework, né, criar essa estrutura para ser obedecida. Até porque uma estrutura muito rígida, na minha opinião aqui, que a gente não leva tanto, é porque é igual quando você vai decorar texto. Se você esquecer uma robotizado, palavra, né? E mais do que robotizado, por mais que o cara seja um puta de um ator, se ele esquece uma palavra, ele esqueceu todo o contexto. Ele não consegue dar continuidade no texto. Ele tem esses objetivos dali, igual você falou. É isso aí, é igualzinho aqui. Cara, aqui é a primeira etapa. Né? Se o cara já vem, a gente valida o que ele já sabe da informação. Então, se ele já conhece da gente, se ele já viu, se ele já assistiu, então a gente vê que nível que ele tá. Putz, já assisti 10 vezes o Thiago, eu quero ele aqui dentro. Eu só tô ligando porque eu quero ver data. Então já é. Ali eu já sei. Não sei. Então faz a apresentação, por que a gente, qual que é a diferença nossa. Já uma coisa que eu faço aqui, que poucos lugares se fazem, mas é porque, como eu sei que eu cobro mais do que 99% do meu segmento, como eu sei que isso vai empipinar no final, uma das primeiras coisas que eu faço nessa apresentação, por exemplo, é já falar. A gente não cobra mais barato, inclusive nós somos um dos maiores valores do mercado. Eu vou te explicar por quê. Se fizer sentido, a gente pode continuar. Pode ser dessa maneira? Setar a expectativa. É isso aí, cara. Você tem que setar a expectativa. Porque senão, 9 de cada 10 negociações vai fazer toda a brosa. E lá no final, ele, além de poder não fechar por causa do budget, mas tudo bem isso aí, é para ele não ficar com a carta na manga, porque às vezes, na maioria das vezes, ele tem o dinheiro. Por quê? Porque a gente vai construindo valor durante o tempo. Ele sabe que ele não vai bater em mim. Por quê? Porque ele tá comendo, ele tá vendo toda a jornada do funil meu. Ele tá consumindo tudo aquilo. Cara, esse cara não é barato. Né? Então, mas ele fica com ele guardado. Aí fica aquela putaria de negociação. A gente sabe que tem. Tanto eu tenho um vídeo lá no YouTube que é quem tem 10 tem 12. Né? Por quê? O cara fala, a gente cobra lá, sei lá, 20. Aí o cara, não, eu só tenho 15. Quem tem 15 tem 20. Você entendeu? Então, assim, e eu acho genial o que você está falando, que é o controle prévio de objeção. Gente, se você já sabe que vai ter uma objeção, antecipa. Trabalha ela antes dela virar uma objeção. É muito mais fácil, você já contorna antes e evita muita coisa. E o vendedor, a segurança é muito maior para o vendedor. Porque primeiro que você treina pra caramba. Então você não fica... Porque o vendedor, na hora que ele está na 14ª ligação, ele já escutou 11 essa objeção.
Então, quer dizer, ele tá falando ali, mas ele fala, cara, na hora que eu terminar, o cara vai falar da porra do preço, ou ele vai falar que no concorrente, não sei o quê. Meu irmão, traz isso, porque você controla, você não deixa ele na carta da manga dele, você já arranca a carta da manga dele, fala, cara, isso é um impeditivo pro negócio acontecer. Inclusive, o cara fala, puta, esse valor é. Falou, isso é. Aí você vem, então, né, isso é muito comum, né? A maioria dos nossos clientes na primeira abordagem também achou isso. E aí eu explico a diferença. E a maioria do pessoal faz com a gente. Posso explicar a diferença? Se fizer sentido, a gente continua? Né? Então, olha a tranquilidade. O vendedor, aquela bucha que é a objeção, na verdade, ele virou o jogo e agora eu acabei de ganhar a permissão. O cara falou assim, ó, não, pode me contar que eu estou esperando você me falar. Olha como inverte o negócio, o empoderamento que o vendedor ganha numa conversa dessa, entendeu? Genial. E esse contorno prévio de objeção, um capítulo do livro que vou lançar agora em agosto, ele fala sobre foco. E eu acho que, assim, quando a gente consegue focar num mercado, focar num tipo de cliente, por exemplo, quanto mais focado você for, principalmente nesses momentos de crise, mais fácil você vai conseguir fazer esse contorno prévio de objeções. Porque você já ouviu tanto essa objeção, quando é dentro do mercado, 10 caras já me deram essa objeção. Tá pedindo objeção. Traz antes. Fala objeção aí, fala objeção. O cara tá tão encorajado. Por isso que é tão mais fácil focado. Por isso que é burrice tu sair atirando para todos os lados numa hora difícil. Quanto mais difícil tiver, mais focado seja. Mais foca em 1, 2 mercados, cada vendedor no mercado específico para ele treinar. É legal que ele atue em mais de um, mas é legal em alguns momentos, né? É que nem a gente tem aqui o sequenciador de leads, né? O que é o sequenciador de leads? Eu falo assim, ó, putz, o vendedor Thiago Concer, ele converte muito bem quando o cara é pequeno e do mercado de agências, por exemplo. Então, quando ele parte pequeno agências, o próprio software já diz, Thiago, ele é o cara que melhor converte, pum, joga para lá. Então, assim, esse é o sequenciador de leads. Aí tem gente que fala assim, putz, mas isso não dá oportunidade pro João vender para esse tipo de empresa. Eu falei, nessa hora, desculpa, mas foda-se. Eu preciso vender. Então, assim, quando eu tenho a oportunidade de mercado, tá mais aberto, a coisa tá mais... Aí eu começo a abrir um pouquinho mais. Agora, quanto mais difícil tiver, mais foco você precisa. E aí, isso eu acho muito importante. E só fazendo antes de abrir para ti finalizar, agora com... cara, que bate-papo massa. Eu adorei, velho. Tá mostrando aqui, pode aqui, não? Pode, aí, ó. Me manda essa foto, cara. Hoje eu troquei de celular e perdi. Eu vou mandar para você agora. Aí, cara, obrigado. Que isso, animal. Em agosto tá aí em todas as maiores livrarias. Estamos ansiosos, vamos divulgar aqui, pode ter certeza. Foi um desafio, cara, foi um desafio aí, mas acho que tá ficando muito legal. Mas você falou uma coisa que é da abordagem, e eu adorei o que você falou, assim, cara, você tem que ter estrutura, você não tem que ter script. O script, ele tá lá, é que nem, assim, andar de rodinha, né? Você tá andando de bicicleta, o script é a rodinha da bicicleta. Mas a partir do momento que você pegou equilíbrio, você não precisa mais da rodinha da bicicleta. Então, assim, o script, ele é para o início, para rampar mais rápido e para o cara lembrar da ordem das coisas. Eu preciso passar por isso. Isso aqui eu não posso esquecer. E gerar dados. E para quem está começando, isso é indispensável. E depois ele começa a fazer, né? Ele vai fazer o feijão e arroz, que é o script, depois ele começa a botar tempero, começa a ficar bom. Cara, Thiago, eu queria muito agradecer. Assim, foi um bate-papo e a proposta é essa mesmo. Muito legal, eu adorei. E que se tu puder deixar pra gente aí um recado final, o que você seria aquela dica que você fala assim, cara, nessa hora lembra disso, isso aqui é muito importante. Para finalizar, fica à vontade, cara, e de coração queria desde já te agradecer e dizer que sou super teu fã e acho que a gente vai fazer muita coisa junto ainda. Recíproca verdadeira, sabe o tamanho da admiração, eu te falei várias vezes pela competência e o resultado, né? Obrigado, cara. Só fazendo o ganchinho rapidinho para finalizar, eu tenho uma palestra em 2012 que está na internet para o mercado imobiliário, justamente, eu lembro que na época eu fui xingado pra caramba, que não era para ter rodízio dentro das imobiliárias. Quem tem perfil para atender casa de 1,5 milhão tem que atender, não pode ter rodízio. E até hoje, a maioria das empresas ainda tem rodízio e cai na mão de gente errada. Então, sim, só que agora... Imobiliária, isso é campeão de acontecer. Tu botar um imóvel bom na mão de um cara que não sabe nem o que o imóvel tem. Aí você vê o que acontece na imobiliária, por isso que a imobiliária é tão atrasada com isso. Cara, eu queria agradecer e falar de novo para vocês isso. Nesse momento, de novo, que eu posso... A melhor indicação, não jogue os valores para baixo do tapete agora, cara. O Theo deu exemplo aqui, o cara, 2 dias depois, saiu um puto negócio, ele mandou a equipe inteira embora. Pô, sei lá, 5 anos para montar um cara, gastou um puta de um dinheiro disso aí. Calma para agora e não joga os seus valores embaixo, cara. Não joga, você vai precisar da tua família, você vai precisar dos teus fornecedores e vai precisar dos seus vendedores. E o contrário é verdadeiro também. Agora é hora de ceder dos dois lados. Se tiver vendedor, olha para cá,
não fica exigindo tudo. Ah, porque ele tem que me manter, pagar agora. É dos dois lados, cara. Os dois lados tem que ceder. É um momento único na vida que todo mundo está no mesmo oceano. Cada um num barco, mas todo mundo no oceano. Então, os dois lados precisam colaborar agora, Theo. Concordo plenamente, assina embaixo, é o momento de manter os valores e o momento de brilhar, né? Esse é o momento de brilhar, que diferencia os pica dos meia boca. Então, assim, cara, não para, adapta, não para. Se você parar, você vai ter problema depois, cuida com as tuas máquinas e não perde os teus valores. Sensacional, Thiago, animal, obrigado, tá? Vamos com tudo, conta comigo que tu precisar. Valeu, abração. Valeu, obrigado, gente. Olá, eu sou o Exact Spotter e estou aqui para dar mais eficiência e inteligência para o seu time de prospecção. Primeiro, vamos usar uma ferramenta de inbound marketing, comprar uma lista de leads de algum parceiro meu ou importar os dados do seu LinkedIn. Pronto, já podemos ligar para eles. Quer que eu crie atividade para um pré-vendedor ligar em 10 minutos? Se preferir, podemos criar um fluxo de e-mails primeiro. Você escreve e eu envio, ok? Quando alguém responder, peço para um pré-vendedor ligar. Olá, pré-vendedor, agora é com a gente. Entra no teu playbook de atividades e liga para esses caras. Faz essa pergunta para ele. O que ele respondeu? Então fala isso, acho que ele vai gostar. Com essas informações, vou ver se há possibilidade de compra, beleza? Pelo que vejo, esse cara é muito quente. Avisa ao vendedor que essa é a dor do cliente e esse é o produto ideal para ele. Fala também que esse cara é 70% similar às últimas empresas que ele vendeu. Pronto, já podemos marcar uma reunião. Vou checar a agenda do vendedor, a distância e o trânsito nesse horário. Show, pode marcar. Vou enviar as informações para ele se preparar para a reunião. Fala, gestor. Vamos dar uma olhada na produtividade da equipe? Podemos enviar o valor das bonificações para o financeiro. Também podemos analisar o mercado com base nas respostas recebidas. Que tal monitorar esses dados e enviá-los para o diretor toda semana? Ótimo! O CRM me avisou que fechamos a venda. Mais um cliente que poderemos ajudar. Vamos voltar ao trabalho, que o dia está só começando. Exact Spotter, o software de vendas das empresas que mais crescem no Brasil. Oi pessoal, meu nome é Dinora Constantino, eu sou gestora da Lab Persona Estadão. Eu vim aqui compartilhar com vocês, através desse depoimento, como nós da Lab Persona Estadão conseguimos alcançar e superar as nossas metas de prospecção no mês de abril, mesmo diante de toda a crise. Lab Persona Estadão é uma unidade de negócio que tem como finalidade a produção de conteúdo de marketing para as empresas. Eu vou contextualizar um pouco das nossas metas mensais para que faça sentido o número da superação. Nossa meta, e nós vínhamos atingindo e numa crescente, o número de 20 reuniões realizadas mês. No mês de fevereiro, nós atingimos 37 reuniões realizadas, na qual iniciamos março da forma normal, com todos os processos que sempre utilizávamos. E em meados de março, assim como em todas as empresas, acredito que em sua empresa também, nós nos deparamos com todo o início da pandemia, que fez com que nós precisássemos nos adaptar ao home office, as empresas completamente fechadas para novas parcerias, para novos contatos comerciais. E com isso, nós não só não conseguimos agendar mais reuniões, como todas as que nós já tínhamos agendadas não efetivavam as confirmações. Com isso, no final do mês de março foi a nossa pior entrega dentro de prospecção, um número total de 19 reuniões realizadas, e isso fez com que nós parássemos, identificássemos os problemas e tivéssemos alguns insights para que realmente isso mudasse e nós conseguíssemos promover um cenário diferente no mês de abril. Eu vou compartilhar aqui com vocês 4 itens que para nós, 4 insights que para nós fizeram todas as diferenças nessa movimentação
na qual eu sei que isso pode mudar de segmento para segmento, a cada empresa tem um comportamento, a cada nicho, com certeza as empresas reagem de uma forma a toda essa situação. Mas o nosso primeiro ponto, e muito importante, foi parar e conseguir identificar quais eram as 19 empresas que estavam abertas em março e que estavam receptivas ao nosso contato. Então nós primeiro miramos as empresas que estavam receptivas, que estavam realmente se movimentando em todo o cenário. O segundo ponto, e também um ponto importante, foi analisar na equipe e fazer algumas movimentações estratégicas para que realmente fizesse sentido uma força-tarefa naquele momento, junto à prospecção, para que nós tivéssemos um número maior de oportunidades comerciais. O terceiro ponto, e tão importante quanto os outros dois, foi mexer no discurso e na abordagem de prospecção. Nós sempre tivemos um discurso persuasivo, comercial, procurando a dor do cliente, e neste momento nós paramos para ter um discurso muito mais empático, se colocando à disposição do cliente, analisando o cenário que ele passava atualmente e no que fazia sentido o inbound marketing, realmente uma produção de conteúdo de marketing digital para que ele pudesse usar isso como alternativa dentro de todo o cenário atual. O último ponto, nós focamos em social selling, LinkedIn, então nós também começamos a abordar as empresas através dessas redes sociais que trouxeram várias oportunidades, na qual tudo isso fez sentido através da ferramenta Exact Sales, que é a ferramenta de prospecção que nós utilizamos, e ela consegue, de uma forma completamente processual e estratégica, nos trazer todas as informações que nós precisamos, tanto para a movimentação do discurso, dos filtros das empresas. Então, com certeza, uma grande diferença foi a ferramenta que nos traz toda essa inteligência, que nos consegue trazer uma nova diretriz dentro do cenário que estávamos para termos novas oportunidades. E com isso, no final do mês de março, nós conseguimos essas adequações, essas movimentações de forma rápida, e durante o mês de abril nós conseguimos a superação de 61 reuniões realizadas. Sim, a nossa meta eram 20 reuniões, no mês de fevereiro executamos 37 dentro da normalidade, e sim, mesmo com todo o cenário apresentado, nós nos movimentamos, identificamos os problemas e não medimos esforços para gerar soluções. Então é isso que eu venho te motivar. Não pare, adapte, continue. Nós sabemos que existem empresas com oportunidades comerciais. Então vamos mirar essas empresas, vamos realmente nos reestruturar para que faça sentido a gente permanecer e não parar e se adaptar. É isso que eu venho trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau. Até mais.